lá na igreja, sexta-feira à noite, no sábado, já louvando, já agradecendo o nome de Deus. É muito gostoso, é muito bom. Que canção linda, que bom cantor. Nos deixe ficar na tua presença, Senhor. Nós somos dignos, como a irmã disse, nós merecemos a morte, mas a misericórdia dele se renova a cada manhã. Irmãos, estamos chegando no final de mais uma semana de oração, uns 10 dias. Bênção, eu assisti quase todos os dias, não deu para assistir todos os dias, lá na Igreja Central. A gente teve lá, não sei se vocês participaram algum dia de lá. Teve uma irmã lá de Campos que veio, uma doutora, e ela tem feito um trabalho lá de saúde bem forte e maravilhoso, maravilhoso. Então, agradeço pelo convite, o pastor me chamou para vir aqui. Eu falei, pastor, com certeza, faz muito tempo que eu não sou chamado para ir para lá. Os irmãos não me chamam não, mas o senhor me chamou, eu vou. Fazia muito tempo mesmo, eu não. Muito tempo. Irmão, a reforma aqui, está bonita a igreja, parabéns. Deus seja louvado. Deus seja louvado. No versículo 3. Versículo 3. Está até na revistinha que a gente recebeu. Diz assim, amém? Anunciar entre as nações, vamos mais uma vez falar. Senhor Deus, abrimos aqui a sua palavra, Pai. Grato pelo instrumento que o Senhor nos deu, a Bíblia, esse manual, Senhor, para que sigamos, ó Pai, os seus caminhos. Estamos aqui, ó Pai, pela sua graça, pela sua vontade, pela sua misericórdia. Estamos necessitados, ó Senhor, da tua palavra, dos seus ensinamentos. Venha conduzir, Senhor, a todos nós, que eu seja apenas aqui instrumento, ó Pai. Que a sua palavra alimente a todos nós, nos fortaleça em ti, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a palavra diz assim: anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. É dever nosso, é dever de cada um de nós anunciar as maravilhas de Deus que Ele tem feito em nossas vidas. E a gente está nessa semana, de 10 dias. O ser humano, como o irmão falou, o ser humano gosta de mudar, as datas, Nós nascemos em 9 meses, comemoramos aniversário a cada ano, e a gente até queria a semana de 10 dias. É o ser humano. Mas que bom que amanhã também nós teremos as 10 horas de jejum. Que Deus esteja com cada um de nós. Irmãos, aqui nem a palavra diz aqui, anunciar entre as nações. É dever de todo cidadão do povo de Deus anunciar a palavra aos irmãos. Eu sei que essa igreja aqui é bem missionária. Essa igreja aqui, os irmãos têm trabalhado bastante. Mas a nossa igreja, no geral, ela é uma igreja que batiza pouco. Até outro dia, conversando com o pastor, a gente levantou esse assunto. Mas é uma igreja que batiza pouco, mas é uma igreja que muitos ficam, apesar de ter algumas pessoas que se vão na igreja, batizam e saem. Mas é obrigação nossa levar a palavra. Aqui na história, começa a dizer aqui da revista, que Lutero tinha um amigo, um grande amigo, e que ele preferiu ficar no mosteiro em oração
quando Lutero saiu para pregar a palavra, né? Para fazer o que deveria ser feito. E aí, irmãos, oração a gente não deve ter? Sim, deve. É uma ferramenta importantíssima. Na nossa igreja, irmão, nem precisa virar para mim, senão vai voar tudo aqui. Desculpa. Na nossa igreja a gente tem o louvor, né, o momento de oração, né, a oração intercessora. A gente tem o momento de quarta-feira, que é o nosso pedido de agradecimento, o momento de oração. Então é uma oração muito forte, é uma ferramenta muito forte. Lá eu tinha contado, em Atos 12, versículo 5. Minha esposa sempre fala, você já marca a Bíblia. 12, Atos 12, versículo 5. É um exemplo, eu falo, né, que a Bíblia é um grande manual para nós. O que aconteceu é para que tenha exemplo, para que a gente aprenda, né? Em Atos 12, 5 diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha que ferramenta forte que é a oração. E aí, se a gente for seguir aqui na história, o que aconteceu foi um milagre maravilhoso, mas através da oração da igreja. Então, orar é uma ferramenta, é um instrumento forte que a gente tem. Só que aqui, como exemplo vem trazendo, o amigo de Lutero resolveu ficar dentro do mosteiro em oração, enquanto Lutero sai. E Lutero sai para pregar a palavra do mundo, né? A verdade. E o que acontece? O irmão tem uma revelação. Ele sonha. Ele sonha que ele vê uma grande seara. A seara está pronta, está linda. Toda a colheita vai ser feita. Mas ele vê apenas um homem fazendo. E aí no sonho acaba revelando que ele consegue ver o rosto. E é de Lutero sozinho. Uma obra impossível de ser feita. Quantas vezes a gente está fazendo a obra e a gente fala, nossa, é tão difícil. É tão difícil. Mas aqui o aprendizado que fica é que a oração é algo muito importante. Mas a ação é maior ainda. Porque a gente precisa dar o passo. A gente precisa se colocar à disposição de Deus. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente só fica em oração, a gente escuta um irmão, alguém precisando de alguma coisa e a gente se coloca em oração. Maravilha, isso é perfeito. Só que muitas vezes a gente pode fazer algo mais, e a gente tem que fazer algo mais. Então é obrigação do ser humano, o ser humano em Cristo, ele levar a mensagem a outros. Hoje nesse mundo a gente está numa situação uma luta cada vez maior. Eu lembro uma vez aqui que eu vim trazer a mensagem, acho que não tem mais, tinha um bar aqui do lado, eu não vi, estava tocando funk alto, e era assim, era uma luta muito grande. Então você levar hoje a mensagem às outras pessoas não é fácil, não é todo mundo que quer ouvir, mas a gente precisa se colocar à disposição. Irmãos, eu não sei se aqui vocês têm isso também, mas eu tenho uma dificuldade em dar estudo bíblico. Eu acho que eu nunca estou preparado o suficiente. Para pregar, para trazer a mensagem, eu também acho que eu nunca estou. Mas eu não sei, Deus me dá uma coragem a mais. Eu venho aqui, ou nas igrejas que me chamam para ir, eu vou, às vezes tremendo, mas eu passo a mensagem. E isso é maravilhoso, porque a gente não está
preparado. E a gente quer estar preparado para levar a mensagem, a gente quer estar sempre pronto, tudo certo, maravilhoso, que as coisas vão estar todas já perfeitas, e aí sim que você vai levar a mensagem. E essa não é a verdade. A gente tem que se colocar à disposição. Quem vai fazer você suficiente é o Espírito Santo. Então assim, mas é uma luta para mim, tá? É uma luta, eu falo aqui que é uma luta. Às vezes, para pregar, eu acho, hoje eu sou uma pessoa tímida, e hoje eu perdi a timidez aqui na frente. Quando eu não conheço as pessoas, eu demoro um pouco para me socializar. Depois a gente vai pegar amizade e tranquilo. Mas eu sou tímido, eu fico mais recuado. Então assim, a gente tem que se colocar à disposição do que a gente tem, da forma que a gente está. A gente tem que se colocar nas mãos de Deus, porque Ele que faz, Ele que faz a obra em transformar. Então a gente tem que começar tudo do jeito que a gente está. A gente vai aprendendo no caminho. Eu falo às vezes até para minha esposa isso, assim, a gente fica se preparando para fazer alguma coisa e nunca faz, porque nunca a gente está suficiente para fazer. Então assim, começa, sabe? Isso eu falo para mim, começa, porque no caminho você vai aprender, no caminho você vai vendo onde você errou, o que você precisa aprender, no que você precisa se reforçar. E o interessante, irmãos, é que muitas vezes o que você acha que é pouco, para a pessoa que está recebendo é muito. Sabe? Teve uma vez, numa classe da escola sabatina, eu falei algo que me veio ao coração, e eu falei, e aí o irmão antigo da igreja, ele falou assim para mim: rapaz, você falou uma coisa lá que transformou a minha vida, e eu sou adventista de berço, e ele era um senhor já de idade. Eu falei: louvado seja Deus, porque eu fui usado para falar, porque foi um raciocínio que veio para mim, e eu não me acho preparado. Hoje eu até dou, o Edrey, vocês conhecem o Edrey, ele é o professor da nossa classe, mas na ausência dele eu sou substituto. Então assim, hoje eu não estou, às vezes semana passada mesmo ele me ligou na sexta-feira à noite: esqueci de te avisar, amanhã eu não estou na igreja. Tá bom, não tem problema. Mas a gente acaba se colocando à disposição. E aí, você vai. Então, assim, muitas vezes o que você acha que o seu conhecimento é tão pouco da palavra, mas para alguns aquilo é uma riqueza tão grande. As pessoas às vezes recebem com aquilo: obrigado, irmão, você falou algo que transformou a minha vida. E isso é importante, porque é o Espírito Santo que está fazendo, não somos nós. É se pôr à disposição do Espírito Santo, é colocar a nossa vontade de lado e a vontade de Deus à frente. A gente tem que ser uma fonte aberta para o caminho dos cansados, dos sedentos. Como eu disse, o mundo hoje está sedento pela palavra de Deus. Apesar das pessoas muitas vezes não recusarem a Deus, não quererem Deus, mas se você consegue, num momento de atenção ali, dar um pouco de atenção para aquela pessoa, e ela consegue ali, o Espírito Santo tocar, ela quer aquela palavra, ela fica sedenta realmente por aquilo. Então assim, mais uma vez, é o Espírito Santo que vai conduz. Não somos nós, a gente tem que colocar à disposição. Aqui tem na medicina e salvação, tem uma frase que eu achei muito bonita, que fala assim: os que vivem muito perto do céu refletirão o brilho do sol da justiça. Olha que coisa maravilhosa. A gente, com a convivência na igreja, com a convivência com os irmãos da igreja, com a convivência com Deus, através da leitura da Bíblia, da meditação, você vai sendo transformado, e a luz de Deus é refletida através de você a outras pessoas. Isso é maravilhoso,
Sabe, isso é maravilhoso. Eu tenho uns amigos lá em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, e toda vez que eu vou lá para visitar meus pais, se eu não me encontro com eles, assim, de briga mesmo, porque eles falam, né? Você vem aqui, a gente não se encontrar. Só que o problema do encontro deles é sempre uma desculpa para beber. É sempre uma desculpa para beber. Mas eu vou lá, fico lá com eles, e assim, eu não me acho suficiente para pregar para meus amigos. Mas uma vez um amigo meu me disse assim, ele já estava bêbado, já passava, era quase meia-noite já, e ele falou assim para mim, rapaz, eu queria estar que nem você. Ele me surpreendeu, eu falei, Marcelo, eu queria estar aqui comigo. Ele falou, cara, você está aqui com a gente, você não bebe, você não fuma, eu já bebi, eu já fumei. Você não bebe, você não fuma e está aqui com a gente, cara. Você está conversando com a gente, você raciocina, ele falou, cara, minha mente está toda bagaçada, amanhã eu vou acordar com ressaca de cigarro, de cerveja. Cara, eu queria estar aqui com você. Eu falei, mas você pode, né? Você pode. Então, assim, muitas vezes a gente acha que a gente tem que levar a palavra, a gente tem que fazer um sermão bonito, a gente tem que fazer uma oração linda, e na verdade é só a sua atitude, já é uma pregação gigantesca. E assim, esse irmão, ele é alcoólatra, né? Agora ele assume que ele é, até um tempo atrás ele não assumia. E ele fala, eu tenho um problema, a última vez agora que eu estive lá no final do ano, eu sentei com ele e conversei, eu falei, cara, você precisa se cuidar. Você é novo, cara, você já acabou com um relacionamento, está no segundo casamento e está quase indo para o buraco de novo. Então, assim, é difícil, mas foi dito aqui, no momento oportuno, Deus vai tocar o coração dessas pessoas e vai fazer a grande obra. E além disso, irmãos, Deus não está preocupado na sua condição. Ele não quer saber se você é doutor, se você é engenheiro, se você é mecânico, se você é o que você for. Ele não quer saber a condição que você está, se você está rico, pobre, mais ou menos, não. Ele quer te usar para pregar a palavra. Então, assim, muitas vezes a gente quer ter tudo perfeito, como eu disse, mas não, é simplesmente se põe à disposição. E a gente quer ser capacitado, né? E tem uma frase que eu até achava que isso estava na Bíblia, e não está na Bíblia, que fala, né? Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Olha que coisa, né? Deus, ele não vai atrás de quem está capacitado. Não, ele vai atrás de quem ele quer. E aí ele vai capacitar aquela pessoa. Então, assim, isso eu falo, que é algo na minha vida. Porque eu nunca pegaria um microfone e iria aqui na frente. Eu trabalho com vendas. E eu fiz um curso uma vez, eu sentado, era um dos desafios era você levantar e falar boa noite no microfone. Quase todo mundo foi, eu não fui. De tanta vergonha. Sabe? Então, assim, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a grande obra. Aqui diz assim, ó, Deus pode usar cada pessoa exatamente na proporção em que pode introduzir seu espírito no templo da alma. O trabalho que ele aceita é aquele que reflete a sua imagem. Seus seguidores devem levar como credenciais perante ao mundo as indeléveis, palavra difícil, eu fui procurar até saber o que era, indeléveis características de seus princípios imortais. Indeléveis quer dizer que não há mudança, que não afeta, Deus não muda o caráter de Deus. Então aqui está dizendo que ele procura, né? E ele coloca o Espírito Santo na sua vida, na sua permissão. É o quanto a gente busca, é o quanto a gente se dedica na palavra, né?
isso vai fazendo a mudança na nossa vida, isso vai transformando. E nessa questão até de dar estudo bíblico, eu falo assim, e se me perguntar algo que eu não sei? E eu vou ficar com aquela cara de... né? Aí assim, às vezes me perguntam, eu falo assim, irmão, isso eu não sei, mas eu prometo que na próxima vez que a gente se encontrar, eu vou te dar uma resposta. Aí anota e vai buscar. Isso é bom para quem? Para mim e para ele, que está na dúvida, para outra pessoa, né? Porque a dúvida dela era uma incerteza minha, porque eu soube que eu não sabia responder. Então, a partir do momento que a pessoa criou aquela dúvida para você, você foi atrás para tentar descobrir a verdade. E aí, quantas vezes, hoje a gente está vivendo um momento de internet que se fala muita coisa. E aí, até outro dia estava conversando com um irmão da nossa igreja, que eu até vi é um pastor, só que ele é um pastor afastado, não sei, e ele tem uma mentalidade totalmente diferente, que a igreja não precisaria existir, né, na mentalidade dele. E o irmão abraçou essa causa. Então assim, e ele me trouxe algumas coisas que até eu falei, opa, eu não só falei para ele, não confirmei, mas na minha cabeça ficou aquela ponto de interrogação. E já aconteceu outras vezes, de eu criar dúvidas. E aí eu falava assim, não, preciso ver isso, eu anotar, preciso conversar com o pastor, né? O pastor é sempre o nosso refúgio. Vou lá perguntar para o pastor. Só que muitas vezes, antes de perguntar para o pastor, a palavra vem. E aí você vai lá na palavra, lê e você fala, eu entendi o que quer dizer e entendi, a gente não tem que entender só o que quer dizer, entender aonde a palavra foi colocada como artimanha do inimigo. Porque muitas vezes as pessoas, né, dizem, pega um texto para criar um pretexto. Tira só um texto ali da Bíblia para criar um pretexto. Então assim, muitas vezes a gente tem que ter essa condição de entender até aonde foi que o irmão foi para achar aquela resposta, para a gente poder tirar a dúvida dele. E tudo isso, irmãos, é para quê? Para que a gente se põe à disposição de Deus? É para mostrar para as outras pessoas que a gente está em Cristo? É para mostrar para as outras pessoas que nós estamos numa condição melhor do que eles? Não. É para se tornar uma igreja ativa, é para ter uma igreja viva, né? Sou sincero em dizer, a gente acha que tem muito o que fazer, muito trabalho a ser feito. A gente vê principalmente lá na igreja central, eu falo pelas aulas da nossa igreja, muitas vezes os bancos vazios. Culto de quarta-feira e de domingo, poxa, e sábado a gente enche a igreja, mas de quarta e de domingo, eu cheguei a pregar numa quarta-feira, eu e mais 2 pessoas na igreja. Então assim, é algo que realmente a gente precisa se dedicar, tem muito trabalho a ser feito, porque a igreja, ela precisa da continuidade, precisa das pessoas estarem vindo à igreja, conhecendo a palavra, né? E cada vez mais tem mais membros da igreja, o crescimento da igreja. E isso aí é um trabalho grande, e nós como adventistas temos que fazer. E como eu disse, né? A gente como igreja, a gente tem que mostrar para o mundo essa loucura que hoje eles vivem, né? Que é tudo, o mundo hoje oferece coisas que são ilusões. É uma grande ilusão hoje, o conforto que o mundo coloca. Tem muita gente que hoje compra o que não gosta, compra o que não gosta, para mostrar para quem compra o que não quer, para mostrar para quem não gosta o que nem poderia ter, só para poder agradar o ego, sabe? Então assim, muitas vezes o mundo está colocando a gente numa condição de agradar os outros. Você vê a rede social hoje, todo mundo é perfeito, sabe? Tinha irmãos nossos
propósito da igreja da vida perfeita. Se separar. Como é isso? Até eu fui falar com o irmão, cara, você posta lá que a vida de vocês é uma maravilha, foto, né? E vocês estão se separando, como assim? Então assim, a gente vive uma mentira hoje. E é isso que a gente tem que levar, a palavra verdadeira, a palavra que é Cristo. O melhor tesouro que a gente tem é Cristo, é a salvação. Sabe? A morte para nós não tem que ser nada, porque se a gente morrer em Cristo, é lucro, né? A palavra de Paulo, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Então assim, que a gente se ponha, que a gente seja a voz, que a gente seja a influência através do Espírito Santo para as outras pessoas, que a gente tenha vontade de visitar, irmãos, as outras pessoas e levar para eles o pouco conhecimento que a gente tem, ou muito, não importa, mas de levar o Espírito Santo através de nós, que a gente possa ser condutor do Espírito Santo na vida das outras pessoas. E assim, o grande nosso medo, né, ela fala assim, aqui fala, Jesus, o Senhor Jesus abrirá a porta do coração deles e fará duradoura impressão em sua mente. Então, nós temos que ser apenas condutores no trabalho do Espírito Santo de Cristo. Cristo vai fazer a obra na vida dos irmãos. E aí sim, ele vai ter mudança. Né? Que nem eu vi um irmão entrando aqui na igreja agora. Uma pessoa entrou aqui e sentou. Ficou um pouco e foi embora. Né? Como Deus gostaria que ele sentasse e ficasse, que a vida dele foi transformada. Mas se ele entrou, é porque o Espírito Santo está tocando a vida dele. Ele não sabe ainda ao todo, mas no momento Deus vai tocar. Deus vai fazer a mudança. Irmãos, além disso, da gente levar, né, falar aqui é mais ou menos chovendo molhado, porque os irmãos são missionários, né? Mas eu falo isso para mim, né? Que muitas vezes quando a gente vai visitar os meus vizinhos, que nem assim, os nossos vizinhos lá, não tem ninguém da igreja. Até numa casa do lado lá, o pastor queria morar, eu falei, não, pastor, eu pedi para alugar, para aumentar o aluguel só para o senhor não ir lá. Eu não quero essa noite. Mas lá não tem ninguém da igreja, assim, né? E tem alguns que são de igreja, mas são de umas igrejas diferentes. São aquelas igrejas que assim, eu escolho aquela igreja que cabe para mim, que eu me sinto bem, exato. Eu me sinto bem. Que as coisas são feitas lá e aceitam os meus desejos. A gente não é transformado pelos nossos desejos, a gente é transformado pelo desejo de Deus. Então assim, lá é outra coisa, que não existe quase cristãos lá. Não que não sejam cristãos. São cristãos daquele assim, são da igreja católica, mas nunca vão, são de alguma igreja, mas quase nunca vão. E eles fazem reuniões, às vezes, assim, na casa de um de outro, e a gente nunca vai. E eu falei para minha esposa assim, poxa, a gente precisa ir, né? Porque a gente fica como sendo os redes sociais, né? A gente vai. Só que não tem jeito, toda reunião é música alta, né? Bebida, e aí vai até altas horas da noite. E eu falo assim, mas a gente precisa ir lá, porque eles precisam ver que a gente não bebe, que a gente não se sente bem na música alta, que a gente não gosta de ficar lá até tarde, porque a gente tem que ser exemplo. E através, como eu disse, muitas vezes as nossas ações é que mostram para os outros quem é o Deus da nossa vida. Então, e testemunho, né? Testemunho é algo que a gente tem que participar, a gente tem que testemunhar, falar das maravilhas que Deus fez. Sabe, Deus fez uma transformação, não sei se eu já preguei aqui até sobre isso, mas Deus fez uma transformação gigante na minha vida. Eu não era da igreja, eu gostava de beber, eu gostava de fumar, eu gostava da noite. Aí Deus colocou uma mulher na minha vida, um presente de Deus. Depois colocou outra, a minha filha. Mas através dela que eu conheci a igreja adventista, foi através dela que eu comecei a assistir a TV no tempo, né?
E o pastor Luiz Gonçalves aí começou a falar algumas coisas e aquilo foi me transformando. Eu fui vendo, eu pegava a Bíblia escondida e ela fala, está aqui mesmo. E aquilo foi me mudando. Então, assim, o testemunho da nossa vida tem que ser pregado, porque foi de Jesus Cristo que mudou a sua vida, foi o Espírito Santo que entrou na sua vida e fez transformação. E isso as pessoas precisam ver, isso as pessoas precisam enxergar em você. Quem te conhece hoje, sabe, quem te conhecia no passado, sabe quem você é hoje e vê a transformação. Mas tem gente que não. Tem um amigo nosso, que uma vez a gente pedalava, e eu saí para pedalar com ele, a gente ia para a serra pedalar, né? E a gente parou num lugar e conversando, descansando um pouco, a gente conversando. Ele falou com outro amigo nosso que ele pedalava muito, subia os morros, chegava lá em cima do morro, sentava, acendia um cigarro. E aquilo assim, você imagina, o pulmão precisando de oxigênio ali, o cara acende um cigarro e põe toda aquela fumaça para dentro. Eu falei, olha, eu não vou julgar porque eu fazia isso, eu também fumava. Para ele foi um espanto. Você fumava? Eu falei, sim, cara, fumava, bebia. Não acredito. E eu fiquei feliz com isso. Por quê? Porque alguém não acreditava em quem eu era. E que transformação Deus fez na minha vida. Que hoje as pessoas não conseguem enxergar quem eu fui. Eu sei quem eu fui. Mas as pessoas hoje não sabem. Então, assim, é bom você saber que Deus realmente fez uma mudança. No final de semana passada, se eu não me engano, teve uma blitz aqui. A minha esposa pediu para a gente ir na farmácia. A gente foi fazer o pôr do sol no sábado, né? No sábado à noite, no domingo, lá na Lagoa, junto com o pessoal da igreja. Daí ela falou, precisa passar na farmácia. A gente foi na farmácia dos Cavaleiros. Chegou lá, estava um trânsito. Eu falei, ia ter um show lá na coisa, estava aquela bagunça. E aí eu fiquei lá no trânsito. Daqui a pouco veio um camarada do meu lado e falou assim: boa noite. Eu falei, boa noite. O senhor, por favor, o senhor consumiu alguma bebida alcoólica? E eu falei para ele, não, achei estranho aquilo, porque eu não tinha visto, né, a blitz ainda lá na frente. O camarada veio andando e ele estava com um negocinho na mão. Não, irmão, amigo, graças ao bom Deus eu não bebo. Aí ele falou assim, você pode contar até 10 aqui? Eu contei. Aí ele falou, pode ir embora. E assim, eu fiquei tão feliz com aquilo que eu falei, eu não precisei mentir. Eu não precisei dizer, não, eu não bebi, mas eu tinha bebido. Não, olha, eu vou ter que te dar um dinheiro. Nada disso. Eu simplesmente não bebi. Há mais de 10 anos que eu não bebo. Então assim, louvado seja Deus. E isso é bom, e esse testemunho é maravilhoso, sabe? Assim, você saber que as pessoas te enxergam de uma forma que, se elas te conhecessem no passado, elas falam, nossa, que transformação, camarada, olha. Então, o testemunho tem que ser algo muito, muito importante também. A gente tem que falar para as outras pessoas o que Deus faz, o que Jesus faz em nossa vida. E aqui, irmãos, fala assim que a gente tem que sentir a real necessidade de fazer o trabalho que Jesus nos pede, sabe? Muitas vezes a gente põe empecilho, como eu disse, ou é o medo, ou é a preguiça, ou é, né, assim, eu faço já a minha parte. Não, a gente precisa se colocar à disposição, a gente precisa ser realmente instrumento na mão de Deus. Que Deus conduza a nossa vida, né? Que Deus faça realmente essas transformações em cada um de nós, que possamos realmente dedicar a nossa vida. Eu sei que aqui é uma igreja missionária, eu sei que vocês são realmente pessoas maravilhosas na mão de Deus, mas eu falo isso por mim, sabe? Eu falo isso por alguém que está precisando ouvir, porque não importa a condição que você está, não importa a vida que você tem, você na mão de Deus vale muita coisa. Você na mão de Deus pode transformar muitas vidas. E é isso que a gente tem que fazer, ser missionário a todo momento. Nós vamos ter um momento de louvor. A gente faz a oração final.